Olá, amigos, tudo bem? Que bom poder estar aqui mais uma vez para poder compartilhar com vocês estes momentos onde a gente se aprofunda um pouco mais dentro do conteúdo desse ministério, desse projeto Construindo Pontes. E eu espero que você já esteja aí numa caminhada, já com algum resultado, com alguma alteração de pensamento, de comportamento. E hoje a gente tem um conteúdo muito importante. Todos são importantes, né? Eu quase sempre falo que é muito importante, mas este é essencial. Não dá para a gente falar sobre resgate, trazer filhos de volta para a igreja, trazer netos de volta para o Senhor, se nós não falarmos sobre a oração. Oração intercessora. Aí você talvez possa estar pensando assim, mas afinal, será que a oração só está entrando nesse momento? Por que não entrou antes? Eu estava assim observando todo o conteúdo que nós já falamos até aqui. E se você observar, nós precisamos ter um processo no nosso pensamento de compreender o que se passa, de compreender aquilo que a gente tem vivido, de compreender as ações do filho. E se você lembra bem, nossa última conversa tratou sobre perdão. Olha que coisa incrível. A 7ª lição tratou sobre perdão e a 8ª em falando sobre oração. Isso tem uma lógica? Tem, queridos. Porque quanto a gente não consegue perdoar devidamente os nossos filhos por aquilo que eles fizeram, sabe, aquela mágoa que está ali dentro do nosso coração, você acredita que as nossas orações serão realmente ouvidas e atendidas por Deus? Há que se pensar. E eu tenho aqui duas pessoas muito especiais, 2 teólogos, para que possam nos ajudar a compreender esta ferramenta tão essencial, tão importante e eu diria crucial para esta jornada que nós estamos vivendo. Pastor Harry Streiters, né, que é o nosso aqui secretário administrativo da União Sul-Brasileira, e o pastor Eliezer Vargas, que é o diretor do Ministério da Família, mas também ministerial aqui da União Sul-Brasileira. Amigos, muito bem-vindos. Podem dar o oi de vocês. Oi, Denise, pastor Harry. Muito bom participar com vocês desse projeto, Construindo Pontes, de um projeto tão significativo para a gente, pelo menos 2 coisas essenciais, né, Denise? Resgatar, quem sabe, alguns filhos que estão distantes e a gente consolidar também a família na presença de Deus. Verdade. Acho que são 2 coisas muito significativas que esse projeto ele ajuda a desenvolver. E de uma forma especial, esse em que a gente trata sobre oração, não é, pastor? É isso. Professor Denise, obrigado pelo convite. Bom estar com o pastor Vargas aqui também e com os nossos amigos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né? Esse assunto junto aí vários ministérios da igreja. Eu achei muito interessante. A secretaria, que é a qual eu represento, né? Tem muito interesse, faz parte da nossa responsabilidade trazer de volta para Cristo aqueles que um dia estiveram aqui e não estão mais, né? Uhum. Mas já a família tem um interesse especial em trazer de volta para Cristo aqueles que um dia estiveram em casa e não estão mais, né? E o Ministério da Mulher tem uma sensibilidade muito grande, porque quantas mães estão sofrendo, ou irmãs, né? Sofrendo pelo irmão mais velho ou mais novo, uma mãe pelo filho, pela filha. Então, nós todos temos interesse nisso, a igreja como um todo, e será um prazer participar desses minutos com vocês. Muito obrigada mesmo, viu, gente? Olha, é com frequência, quando nós vamos a algum encontro da igreja local, algum congresso, a gente sempre receber bilhetes e pessoas se aproximarem da gente. E mesmo nas lives, quando nós estamos ali nas lives, como nós recebemos recadinhos de pessoas dizendo: orem pelos meus filhos, eles estão fora da igreja, orem pelos meus filhos, estão fora da igreja. Olha, talvez a gente não tenha todas as respostas para você, mas muitas coisas nós pedimos em nome do Senhor, que Ele venha e se manifeste para que você possa compreender a importância desta ferramenta da oração. E, lógico, eu já vou começar aqui com essa pergunta: por que a oração é tão importante dentro desse processo? Essa é uma pergunta muito, muito interessante. Uma das historinhas que tem nessa lição, que os nossos amigos ouvintes talvez tenham em mãos, né? Que me chamou a atenção, é de uma mãe que estava dirigindo, de repente ela sentiu-se impressionada a parar ou continuar dirigindo, mas orar em voz alta pelos seus filhos, né?
E, resumindo a história, ela fez isso, não sabia qual o motivo, e depois de alguns minutos recebeu a ligação de um filho que havia acabado de passar por um acidente automobilístico. O carro ficou destruído, mas ele não sofreu nenhum arranhão, né? A pergunta que eu me faço não é assim, a oração foi respondida, não é a primeira nem será a última. Agora, por que Deus impressionou aquela mãe a orar? Porque se ele se deu ao trabalho de impressionar a mãe a orar, ele já poderia ter salvo o filho logo direto, né? Porque ele estava preocupado com a situação. Se Deus estava tão preocupado assim com o filho dela, por que precisava dela orar para ele ajudar o filho? É uma pergunta bem intrigante, pastor. É que Deus não quer fazer os milagres sozinhos. Aliás, para Deus realizar os milagres para a gente, pastor, ele precisa da gente. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Os muros de Jericó. Precisava o povo gritar? Não. Não precisava, né? Uma outra pergunta. Foram os gritos do povo que derrubaram os muros? Também não. Mas ele precisa de mim e ele precisa de você para realizar os milagres que ele deseja realizar na vida da gente. Não que ele precise, não que eu tenha poder em mim para que possa mudar a situação, não é? Mas assim me dá a impressão de que seja exatamente porque eu preciso tomar conhecimento, eu preciso ser uma pessoa ativa dentro desse processo para eu glorificar a Deus, para eu poder ver, perceber a transformação, não é? É para me chamar a atenção, é para chamar a atenção do outro. A gente não sabe porque Deus, quando faz alguma coisa, ele não tem apenas um objetivo. Ele tem tudo como um grande maestro. Quando ele vai responder a minha oração, de alguma maneira, se isso pode estar afetando alguma situação sua também. Então, tem todo um processo que o Senhor está orquestrando para poder responder as orações. Então, a nossa ação a Bíblia diz assim, te esforça que eu te ajudo, né? Agora, Deus sempre quer fazer o melhor para a gente, mas eu quero isso? Por isso que Deus permite e deseja que eu me envolva também. Porque eu tenho que buscar. Eu tenho que desejar isso. Eu tenho que querer isso da parte de Deus. E quando eu busco, e por isso o tema de hoje é oração, né? Sim. Quando eu busco, sabe? A oração ela pode fazer qualquer coisa por intermédio de Deus. Ela pode fazer tudo por intermédio de Deus. E tudo aquilo que eu não consigo, mas que quando eu busco intensamente com fé, Deus vai me conceder. É que o Senhor não faz nada sem a nossa autorização, né? A gente recebe bênçãos, mesmo que a gente não pede. Chove, tem sol, né? A gente é sempre beneficiada por presentes que o Senhor nos concede. Mas algumas coisas, Deus não vai agir se eu não pedir. Porque a oração é como se eu desse autorização para Deus agir. É isso, eu creio, tudo que vocês colocaram até agora, eu creio piamente. Mas eu queria frisar isso que você colocou, né? A gente vive num contexto chamado grande conflito. Sim. Há dois lados nessa história. Usar uma palavra muito do momento para a política. A situação espiritual do universo está polarizada. Bem polarizada. É o lado de Cristo e seus seguidores e o lado de Satanás e os seus seguidores. Alguns acham que o lado de Satanás é o do bem. E que o lado de Cristo é o do mal e vice-versa. Nós achamos que Satanás está do lado do mal e que Cristo está do lado do bem. Por isso estou alinhado a Cristo. Mas o mundo inteiro são todos filhos de Deus. São todos filhos de Deus. E o sol e a chuva vêm para todos, né? Mas Deus faz favores especiais para algumas pessoas. Quem são essas pessoas, né? Eu não sei tudo. Isso é um mistério. Na verdade, é um mistério. Mas há algumas dicas assim que parece que me ajudam a começar a entender. Quando eu peço. Existe um chavão evangélico cristão que a oração é a chave que abre as janelas dos céus. Ou seja, há uma chave, há uma porta que nem sempre está aberta e o que abre é a oração. Por que Deus pediu para aquela mulher orar pelo filho dela? Talvez porque Deus de alguma forma, talvez, é só uma teoria minha, talvez Deus não pudesse agir de forma especial para salvar alguém de forma sobrenatural, sendo que Ele não faz isso por todos. Por que Ele faria por aquele menino em especial e não fez pelo outro, que também era um filho dele? Sim. Mas é porque aquele menino, a mãe pediu. E isso constrangeu a Deus. Jesus usou isso naquela parábola, quando ele fala, sabe aquela viúva insistente que o rei atende só para ficar livre dela? Então, o vosso pai ele não atende só para ficar livre, ele ama. Mas se até o rei mau
faz isso, imagina o vosso pai que é bom, né? Mas então você tem que pedir. Senão a gente não faz, por exemplo, eu estou feliz de estar aqui. Eu gostaria de estar aqui nesse momento hoje. Mas se você, Denise, não me convida, não me pede, eu não viria. Eu não viria. Eu vim aqui porque você pediu. Não é porque eu vim contra a vontade. Não, eu já queria vir. Mas se você não me pede, eu não viria. É assim mais ou menos, talvez seja assim mais ou menos com Deus. Deus quer abençoar a todos. Então ele fala assim, me pede, me dá a deixa, me dá a desculpa, me dá o motivo para eu fazer o milagre. Por favor. E uma coisa que me chama nessa história que você comenta, né? Que quando você estava tentando imaginar e tentar encontrar uma resposta por que ela teve que entrar em ação, uma coisa que me veio à mente é o seguinte, por que Deus teve que falar para ela? Talvez seja o fato de que ela já tinha essa abertura para Deus impressionar. Sabe? Isso me chama atenção. Também porque isso. é uma pessoa que... talvez Deus esteja chamando muitos pais, muitas mães. Mas será que não existe um bloqueio que impede, de repente, esse pai, essa mãe, eu que sou mãe, você que é pai, de escutar Deus chamando, olha, teu filho precisa de ti nesse momento. Porque a gente, dentro desse contexto da guerra do bem contra o mal, a gente não pode desconhecer que o inimigo está aí e ele quer buscar para o lado dele. E esses nossos filhos que podem estar num caminho meio assim, ele vai cercando de todas as maneiras para que ele não venha para o lado de cá. Então, realmente, é preciso agir com todas as forças do bem, digamos assim, e eu faço parte dessa força do bem. Deus deseja que eu faça. Então, ele vem e me impressiona. Impressiona, é isso mesmo. Impressiona. Mas daí... Trabalha na minha mente. Será que eu estou ouvindo essas impressões? É isso que Jeremias 33, no verso 3, diz. Me invoca que eu vou te ouvir. Grita que eu vou te escutar. É isso que Deus está dizendo, sabe? A gente não recebe mais bênçãos porque eu não peço, eu não busco. Sim. Certo? Eu não recebo mais milagres porque eu não suplico. E às vezes eu estou pedindo por algo que... Será que eu preciso isso que eu estou pedindo? Agora a gente está aqui num contexto que eu tenho certeza que tem muitos pais, tem muitas mães que choram todos os dias e clamam a Deus por esses filhos. É ou não é? E daí, como é que fica uma situação dessa? Porque temos esses dois lados. Um pai que, de repente, não acho que está errado, meu filho, né? Ele está ali, assim, não pede tanto. Ou então, em algumas outras situações, como você bem mencionou, pastor, a gente não pede, Deus não vai dar. Mas agora eu estou pensando naquela mãe, naquele pai que chora todo dia diante de Deus. Eu conheço mães que choram todos os dias diante de Deus. E aí vem aquela questão, será que Deus não está ouvindo? Eu não sou merecedora de Ele ouvir? O que está impedindo de alguma coisa acontecer, para essa resposta acontecer? Será que tudo depende só de Deus, gente? Boas perguntas e bons questionamentos, né? Porque a gente tem que pensar algumas coisas assim. O livro Orientação da Criança, a autora ela fala assim: há pais que fizeram tudo certinho, há pais que ensinaram, que instruíram, que oraram, que, enfim, fizeram tudo aquilo que Deus orienta para a gente fazer. Mas tem filhos que estão distantes de Deus. E aí ela entra na questão da escolha, né? Há um momento na vida que a gente faz escolhas, os filhos fazem escolhas. Percebe? Como você também conhece lares em que é totalmente desestruturado, né? Os pais não deram um exemplo, mas os filhos estão firmes. Sim. Entende? Um dia um pai me encontrou, né? Ele é um empresário muito bem sucedido e ele falou assim: eu tenho 2 filhos. Um está firme nos caminhos de Deus e o outro está distante dos caminhos de Deus. Vai entender, né, pastor? Vai entender. Mas daí ele falou assim: mas eu sei por que ele está fora. Foi uma conclusão dele, né? Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: porque eu orava por ele, mas eu nunca orei com ele. Nunca orei com ele. Bom, essa foi uma decisão que ele tomou, né?
A gente não sabe se necessariamente foi isso, mas aqui fica uma dica interessante, sabe, para a gente, para os pais que estão assistindo a gente nesse momento, né? Quantas vezes você já orou com eles? Uhum. Um dia eu ganhei um livro de uma secretária minha, de presente de aniversário, né? E esse livro trazia algo que eu já fazia: ore pelos teus filhos. Mas ele me ensinou um plus, algo a mais nesse material. Na primeira hora do teu dia, coloque a tua esposa e os teus filhos nas mãos de Deus. Uhum. Sabe, isso é prevenção. Isso é Jeremias 33. Sim. Invoca, suplica. Mas você colocou, mas e aqueles que estão distantes? Continua suplicando. Exatamente, né? Continua implorando. E eu tenho dito duas coisas, sabe, Denise, pastor Harry? Duas coisas para aqueles que estão distantes de Deus: jejum e oração. Jejum e oração. Talvez para alguns eles não querem escutar mais, eles não querem ouvir o pai e a mãe. Não ouça. Mas quem sabe, na primeira hora do dia, pegue o seu celular e mande para ele assim: acabei de orar por você. Uhum. Deixa o Espírito Santo fazer. Sim. Estratégia. Exatamente. Pastor, eu fico pensando assim, né, pastores, que quando uma mãe ora, sempre está suplicando, e parece que não vê uma resposta do outro lado, a gente não pode considerar que Deus não esteja ouvindo, de que ela não tem algum pecado que Deus não possa atender, né? Mas a gente tem que levar em consideração que Deus vai fazer de tudo para trazer esse filho, mas a decisão ainda é desse filho. Não é? Porque a escolha em todos os momentos, inclusive nesse do chamado para o retorno. O Espírito Santo, ele continua intensamente o seu trabalho e ele vai, e Deus vai criar todas as formas possíveis para atingir o coração desse filho, dessa filha, para impressionar esse coração. Mas ele não vai forçar. Ele vai fazer de tudo para que aconteça aquilo que a gente sonha, e que acima do meu sonho, do seu sonho, é o sonho de Deus. Olha só, lembrei de uma história agora que um colega meu contou para mim há poucos dias. Ele falou assim: eu tive o privilégio de assistir e ajudar a batizar uma senhora de 85 anos de idade. 85 anos de idade. Ela e o filho entraram num tanque de batismo. Uhum. Mas qual é a história dela? Filha de pais cristãos, adventistas, mas que há muitos anos ela abandonou os caminhos de Deus e havia tristeza no coração do pai. Quando o pai faleceu, ela estava com 60 anos de idade. E o pai faleceu orando pela filha. Uhum. E descansou com uma tristeza no coração de a filha não ter voltado antes de ele poder vê-la de volta. Uhum. 25 anos depois que o pai havia descansado, falecido, ela retorna junto com o filho. As respostas não são no nosso tempo. E é o que você citou, Denise. Não é porque essa mãe não tem a fé, não é porque ela tem um pecado escondido. Esse filho, essa filha, eles estão fazendo escolhas. E deixa o Espírito Santo trabalhar. Sim. Olha só, 25 anos depois, as orações de um pai estavam na mente e no coração dessa filha. Tem um texto de Ellen White que muito me impressiona, e ela fala de uma forma muito especial às mães, né? Ela diz que as orações de uma mãe são aquele braço, né? É o poder que move, o braço que move o mundo. Então, que oração! Deus se comove muito com as orações dos pais. Ele é pai, né? E quantos filhos desgarrados ele tem aí que está lutando, né, para que o conheçam, para que o aceitem. E ele vai lutar até o último, porque a vinda de Cristo Jesus a essa terra, com o sacrifício na cruz do Calvário, é um preço muito alto. Deus jamais, se ele chegou a isso, ele não vai deixar de fazer tudo o que for possível para impressionar um filho, uma filha, um neto, uma neta, um sobrinho que esteja longe de Jesus, um primo que esteja longe. Não, Deus não vai medir esforços nunca. A questão de confiar nesse Deus é que precisa entrar em ação, né? Nessa oração, essa oração da intercessão, é eu entregando de fato essa pessoa para Deus, né?
e me colocando como um intermediário, porque essa pessoa aqui, esse meu filho, de repente não tem mais essa comunicação com Deus. Então, é como se eu estivesse fazendo essa conexão aí. Pastor, explica melhor como é que é essa intercessão? Como é que funciona essa oração intercessora? Eu sou uma intercessora. Então, qual é a minha posição? Como é que é essa conexão aqui? A gente só tem um intercessor, um intermediário entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Sim. Né? Acontece que Jesus me insta comigo para que eu fale, que eu peça, né? E o Espírito Santo interpreta minhas orações com gemidos inexprimíveis. Então, Deus está querendo, está ansioso por atender aquilo que a gente pede, né? Um texto clássico de Jesus, que ele fala, pedi e dar-se-vos-á. Inclusive, ele cita o que é o tema dessa reunião hoje aqui como exemplo. Qual é o pai cujo filho pedir um pão vai dar uma pedra? Ou se pedir, vai dar... Qual que era? Vai pedir outra coisa, vai dar uma cobra, um escorpião e tal. Não, o pai, se vai pedir alguma coisa boa, o pai, se ele pode, ele vai te dar. E aí, quanto mais o vosso Pai Celestial, quanto mais o Pai Celestial. A intercessão, ela cria esse espaço para Deus agir de maneira especial. A dificuldade que a gente tem é o tempo. O tempo, ele é muito paradoxal, né? Ao mesmo tempo que a gente gostaria das coisas agora, naturalmente, né? A gente tá aqui, eu tenho uma necessidade, tem algo que está doendo, emocional ou físico, eu quero o alívio agora, Mas é interessante, por outro lado, também, que quando o alívio chega, não importa quanto tenha demorado, a hora que ele chegar, ele será super bem-vindo e será resolvido, e é meio que a gente pensa, valeu a pena tudo aquilo. Hoje eu tenho 50 anos de idade. Muitas coisas eu sofri na vida, paguei, assim, padeci, tive privações e tudo mais. Alguma coisa a gente colhe de bênção. E quando essa bênção vem, fala assim, puxa vida, todas as privações e provações que eu passei valeram a pena. Mas o Harry lá de 30 anos atrás, que tinha 20 anos, se eu falasse para ele assim, Harry, você vai levar 30 anos para ter uma família querida, um filho adolescente de bom comportamento, uma esposa maravilhosa, você vai ter amigos fantásticos, mas isso é daqui 30 anos. Eu falei assim, nossa, é muito tempo. É muito tempo. Eu não queria esperar tanto, eu queria agora, né? Mas como Deus sabe esses paradoxos, Ele sabe a hora certa de fazer a coisa. O ponto-chave não é quando eu tiver 50 anos, nem 60, nem 30. O ponto-chave de tempo, que é crucial ali a coisa dar certo, Denise e Pastor Vargas, é na volta de Jesus. Esse é o time. Esse é o time. Nesse dia, o teu filho tem que estar do seu lado. Ele não precisa estar antes. E não adianta estar depois. Pastor, nesse dia. Eu vou pedir para você olhar para aquela câmera lá e repetir isso que você falou, porque isso é muito importante, pastor. Essa questão do tempo, esse tempo aí. Por favor, pastor. Esse é o momento. Agora, imagina assim, Deus está trabalhando ali com o seu filho. O seu filho se chama Paulo. Ele já tem 47 anos de idade e não voltou para Jesus. E aí? É tarde demais? E se ele voltar já idoso? Você pode pensar assim, puxa vida, meu filho voltar para Jesus idoso, eu mais idosa ainda como mãe, ou mais idoso ainda como pai. O que adianta? Adianta tudo. Resolve tudo, porque a vida dele não é aqui na terra. A preocupação é a eternidade. Eu já contei em outro momento, numa outra reunião nossa, do meu avô, que ele se entregou para Jesus, ele voltou para a igreja, filho de pastor. Cresceu na igreja com todas as bênçãos que a igreja pode oferecer. Mas ele se afastou dos caminhos de Deus com uma rebeldia tremenda no coração, uma raiva contra a igreja e contra Deus. E ele fazia chacota dos demais familiares que permaneceram firmes. Mas com 96 anos de idade ele mudou. Ele teve um encontro com Deus, ele teve uma experiência com Deus, com 96 anos de idade. Quando eu fiquei sabendo disso, eu pensei assim, isso é fogo de palha, eu conheço meu avô. Um alemão duro de coração, crítico, ácido. Ele teve um susto ali, mudou, mas é fogo de palha. Sabe, amigos que estão aqui, o meu avô mudou o temperamento. Não é que ele não era adventista, passou a ser. Porque tem gente que muda a religião. O meu avô mudou o temperamento. Ele se tornou, com 96 anos de idade, uma pessoa dócil que ele não era. Se tornou compreensível que ele não era. Se tornou paciente que ele não era. Se tornou querido, assim, no relacionamento que ele não era. E ele viveu até os 100 anos. Foram 4 anos assim.
Ele faleceu com 100 anos, como uma outra pessoa que a família nunca conheceu. O pai dele e a mãe dele oraram por esse filho até morrer. Morreram na casa dos 90 anos. E quando morreram, viram o filho mais longe da igreja do que nunca. Mas o dia que Jesus voltar, o time certo, o momento certo, eles vão querer saber dos filhos. Eles tiveram 6 filhos. 6 filhos, meu bisavô. E eles vão procurar, tenho certeza. Cadê o Walter? Cadê a Elga? Cadê o Narciso? Ou cadê o Harry, que é o nome do meu avô? Cadê o Germano? Cadê o Emanuel? E eles vão encontrar os 6 filhos ali. Amém. Aí, quando eles encontraram os 6 filhos, inclusive o Harry, o meu avô, eles vão glorificar a Deus e vão dizer assim, todos os joelhos dobrados, dias que eu dobrei os joelhos para orar pelo Harry, foram pouco. Foi quase nada. Mais do que valeu a pena. Né, pastor? Exatamente. Voltou rápido, o Harry está aqui. Porque aquele é o tempo. Então, meu avô, com o coração duro de alemão que ele tinha, Deus sabia que ele só ia amolecer esse coração quando ele tivesse 96 anos de idade. Antes não ia amolecer. É o livre-arbítrio. Ele não ia se entregar. Não adianta Deus dar o golpe assim para derrubar ele espiritualmente e trazer ele para si. Com 40 anos. 40 anos ele estava com a força física, o vigor mental. Ele não tinha humildade suficiente para isso. E Deus falou assim, eu te pego ainda. Espera. Eu vou esperar mais anos. Esperou 96 anos. Para outros, com 16, já é o momento. Como nós vimos outro dia, 2 anos é o suficiente, estão voltando, mas a gente nunca sabe, né? O coração é Deus quem lê, e o tempo Deus sabe, mas a decisão também é da pessoa, né? Esse esse tempo certo é fundamental. O tempo certo para nós, para você, é o dia da volta de Cristo Jesus. É ter esse filho ali. Daqui até lá, Deus está no processo. As coisas vão caminhar. O importante será aquele momento. Eu vi que você estava querendo falar, pastor. O tempo que angustia é o tempo que cura. A espera não é fácil, né? Não é fácil, porque nós não fomos criados para isso, né? E outra, Denise e pastor Harry, nós vivemos no mundo do instantâneo, né? Em 20 minutos, em 15 minutos, você liga e tem uma pizza quentinha sendo entregue na porta da tua casa. Sim. Você disca lá na internet, digita ali, em 1 segundo, você tem milhares e milhares de páginas daquilo que você digitou para você pesquisar. Então, a gente vive no mundo do instantâneo. A gente não aguenta esperar. Eu, por exemplo, para mim, uma coisa que mais me estressa, por exemplo, é fila de banco. Faz anos que eu não vou, né? Eu faço tudo pela internet. E engarrafamento, esperar no trânsito, é coisa que estressa a gente. Porque a gente vive num mundo instantâneo. Tudo é resolvido de forma muito rápida para a gente. Tudo. Sim. Mas com Deus não é assim. Por quê? Porque essa é a forma didática de Deus trabalhar comigo. E daí vem aquela questão, né? Em vez de a gente ficar perguntando, oh Deus, por que ele não voltou ainda? Por quê? Talvez a gente tenha que fazer a pergunta, para que essa demora? Talvez Deus esteja querendo trabalhar no coração do pai e da mãe. Algumas coisas que, sim, precisam ser alteradas. Porque quando Deus vê a salvação, Ele não vê só a salvação do seu filho, Ele vê a sua salvação também. Não é só a sua salvação, é a salvação dele, do outro e do outro. Então, essa questão, sabe, está muito voltada para a ideia da confiança na maneira como Deus trabalha, na maneira como Deus age. E a gente já comentou aqui em outros momentos, né? Que essa espera é dramática. E a gente, ao orar, muitas vezes não entrega. Esse é o grande problema. A gente quer agir e é no nosso tempo, como já foi dito, mas esse orar para Deus e interceder pelo filho realmente é: Pai, está aqui na tua mão, eu não tenho. Você usou uma frase lá no começo. Sim. A oração é pedir para Deus fazer aquilo que a gente não tem como fazer, que é só Ele pode fazer. Tem outro lado também que a gente precisa pensar, né? Que é o qual Deus não quer trazer só o filho de volta, Ele não quer resgatar só o filho de volta. Uhum. Quem sabe também Deus quer curar e resgatar o pai e a mãe que estão em casa. Por quê? Será que esse filho, essa filha também não saiu porque o pai fala uma coisa e faz outra? Uhum. A mãe diz uma coisa e faz outra? Sabe, a gente tem que pensar nisso também. Deus não quer só curar e resgatar uma pessoa. Às vezes Ele quer resgatar e curar uma família inteira. Sabe? Quantas famílias, Denise e pastor Harry, chegam da igreja e na hora do almoço eles ficam ali
criticando o sermão, criticando o pastor, criticando o pregador que pregou. Os filhos estão absorvendo os membros isso. Da igreja. Os membros da igreja, sabe? Uhum. Essa é uma hora da gente... se tem problemas, e tem às vezes mesmo, né? Sim. A igreja ela não é perfeita. Por que ela não é perfeita? Porque eu estou dentro dela. Sim. Né? Então, esse é o momento da gente reunir a família, trazer os filhos, mostrar que existe tal coisa, mas Deus está no controle. Dá o exemplo da nossa vida, não importa o que esteja acontecendo. Então, Deus, no fundo, a preocupação dele é muito mais ampla, né? Muito maior. Né? O estudo dessa semana, desse contexto, ele colocou uma coisa bem interessante, né? O que mais assusta e treme Satanás é quando a gente ora. Uhum. Não é uma educação sem oração, não é um trabalho sem oração. Não é um esforço da gente sem oração. Agora, quando a gente ajoelha para orar e para suplicar, o inimigo de Deus falou assim, perdi. Uhum. E perdeu mesmo. Graças a Deus que a gente tem esse recurso, né? As hostes do inimigo vão embora quando um povo de Deus se ajoelha. E quando a gente pensa nesse povo de Deus que se ajoelha, pastor, agora lembrando ainda a história do seu avô. Tinha vários irmãos, mas os pais dele, eu imagino que todos estiveram orando. Faz diferença mais pessoas estarem orando em favor de alguém? A oração, a intercessão tem mais poder? Como é que a gente faz para envolver, no caso, mais a família nesse aspecto? A gente sabe que no céu continuaremos estudando sobre vários itens, né? O item principal é o ministério de Cristo por nós. Mas haverão outros itens. Eu penso que um dos itens que vamos estudar muito no céu é a questão da oração, né? A oração tem mistérios que são, para mim, fantásticos. Por que Deus, a gente já conversou, precisa que eu ore para Ele atender, né? Se Ele já quer fazer, né? O segundo é esse que você mencionou agora. Por que se eu orar por uma coisa, Deus atende, faz até um milagre. Mas se tiver mais gente orando, parece que o milagre é ainda maior, ou mais poderoso, ou mais rápido. Parece que há mais... Não é o termo correto, porque isso é um mistério, mas parece que Deus teria mais ainda vontade de atender aquilo ali. Tanto é que Jesus diz, onde tiver 2 ou 3... Em meu nome ali estarei. Não é onde tiver um. Onde estiver um, ele também está. Estava na barriga do peixe ali junto com Jonas. Sim. Né? Não é essa a questão. Mas parece que 2 ou 3, ou 20 ou 30. Então, nesse exemplo que eu mencionei do meu avô, a família toda é cristã. Nenhum da família é perfeito, muito pelo contrário. Mas estão todos na igreja, buscando a Deus em oração. E esse povo se uniu, se juntou em oração desde sempre. Eu me lembro desde pequenininho, desde que eu me entendo por gente. O meu avô já estava fora da igreja e nas orações do culto familiar. A gente orava pelo vovô, para que o vovô possa voltar para Jesus. Então eu escutei essa oração por 40 anos, que o vovô possa voltar para Jesus. Isso meu pai... lá, meus irmãos, a minha mãe, né? Meu pai, que era o filho dele, né? Ele tinha 2 filhos, uma outra filha, a mesma coisa na família dela. Ele tinha, enquanto teve os pais vivos. Ele tinha 5 irmãos, os 5 irmãos. Vamos orar pelo Harry, né? O Mano Harry, para que o Mano volte para Jesus. E os irmãos foram morrendo um a um. Quando ele se converteu, a maioria dos irmãos já tinham morrido já tinham falecido, nem os irmãos viram. Mas é muita gente orando por muito tempo. E Deus fez o milagre. E quando chegar o time, que é o momento da volta de Jesus, todos vão dizer, nossa, como Deus é bom, nossa oração foi respondida. Glória. Imagina, né, o que poderia acontecer na vida de todos os jovens, de todos os filhos, se tivesse sempre pais intercedendo, sempre a família intercedendo, não só a família, mas os amigos. Nós temos aí também professores intercedendo. Eu fico imaginando que talvez você esteja falando para alguém, algum pai, alguma mãe, algum parente que fica um pouco encabulado de ter que abrir o coração e dizer que o filho está numa situação que não é tão agradável, porque isso parece que traz um peso para o pai, né, ou para a mãe, como se ele não tivesse sido bom o suficiente, por isso esse filho não está ali. Então, traz aquele sentimento talvez de vergonha, como já mencionamos em outros momentos. Mas, amigos, não pensem na vergonha. Pensem no que
outras pessoas orando podem juntas, né, trazer de benefício em favor desse filho, em benefício a você mesmo. Porque é uma diferença um pai lutar sozinho em oração por um filho e ele saber que ele tem um apoio de outros pais, de outras pessoas que estão junto com ele, né? O fardo, eu acho que, digamos assim, não fica tão pesado. Se torna mais leve, né? Se torna mais leve. Esse é o detalhe, né? O livro Grande Conflito, ele tem uma frase muito interessante, Denise. Faz parte do plano de Deus responder às nossas orações. Sabe? Eu achei isso fantástico quando eu li isso. Faz parte do plano de Deus conceder-nos e dar-nos a resposta das nossas orações. Por isso a gente precisa pedir. Sabe? Insistir. E quanto mais gente orando e suplicando, com certeza Deus vai nos atender. Agora, é no nosso tempo? Não, é no tempo de Deus. E por isso a gente tem que ter paciência, né? E a gente não pode desanimar. Esse é o grande detalhe. Porque uma coisa interessante nesse texto que você menciona, que é fantástico, é a oração de fé, né? A oração de fé, ela me move, ela faz agir de um jeito diferente, não é? Ela me posiciona dentro da situação de um jeito diferente. A oração de fé não desconhece o problema, mas ela olha o problema, no entanto, ela vê um Deus muito maior que o problema. A oração de fé vê um Deus que age dentro do impossível, né? Então, tudo é possível para aquele que crê. A gente vai falar um pouco mais disso, sobre essa oração de fé, sobre crer, num outro encontro, que eu acho que vai ser com vocês mesmo, e a gente vai explorar um pouco mais essa ideia. Vamos fechar esse momento, então, pastor Harry, suas considerações finais, e o pastor Vargas também. Eu queria fazer essa consideração final, pegando esse gancho da quantidade de pessoas que oram. No texto que os nossos amigos estão podendo acompanhar, cita ali algo muito interessante, que é grupo de mães. Ainda que naquele contexto o grupo de mães estava orando para conseguir vaga numa escola cristã para os seus filhos, né? Mas olha, eu fiquei imaginando, imagina um grupo de mães se orando. Se Deus ouve a oração de uma mãe pelo seu filho, um filho que tem problemas espirituais, eu tenho certeza que o poder seria ainda maior se mães se reunissem e formassem grupos de mães, de pais, né? Sim. Para orar, para interceder pelos filhos afastados. Então, o recado final que eu deixo para os nossos colegas que estão nos escutando ou estão nos ouvindo é que formassem grupos de oração. Você tem um filho fora da igreja? Eu também tenho. Vamos orar juntos nós dois, quem sabe tem mais 1, 3. E vamos, quem sabe, aí toda terça-feira, 7 horas da manhã, fazermos uma live, um encontro, uma videoconferência e orarmos por esse nosso ente querido. Eu tenho certeza que Deus atenderia essas orações de maneira ainda mais poderosa. Amém. O livro Lar Adventista, ele tem uma expressão que eu acho lindo demais, né? É impossível a gente calcular a influência de uma mãe que ora. É impossível para a gente calcular. De um pai que ora. E por isso o livro Testemunhos dele também influencia a gente a dizer assim: ora com fé, ora com humildade, suplica. Deus vai conceder. Amém. Deus vai conceder. E sabe, se tem alguém nesse momento aí que está nessa angústia por alguém que precisa que volte para Deus, não desista. Continue suplicando. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Que promessa grandiosa, que promessa maravilhosa. Tudo é possível àquele que crê. Está aí também no seu material que vocês têm recebido constantemente, não é? E, amigos, não é sem razão que nós aconselhamos que para o início desse projeto, grupos de estudos fossem feitos, para que se pudesse compreender melhor o conteúdo, para que se pudesse compartilhar experiências, mas que pudessem orar juntos.
um intercedendo pelo outro. Vocês precisam permanecer unidos. Lembrem-se sempre, esses momentos que estão juntos nunca devem ser para trazer problemas ou pontos negativos dos filhos, ressaltar coisas negativas a respeito deles, mas é trazê-los colocá-los diante de Deus. É avaliar aquilo que existe dentro de cada um de nós, como pai, como mãe, que pode ser alterado. A gente precisa entender, o tempo de Deus não é o nosso, mas a gente precisa confiar de que Deus sabe o fim desde o princípio. E Ele ama, nunca se esqueça disso. Ele ama seu filho, a sua filha, muito mais do que você ama. Antes de ser seu, esses filhos são do Senhor. Que então, Deus nos abençoe, Deus abençoe você, abençoe seus filhos, os nossos filhos. E a gente se encontra aqui numa próxima vez. Tchau.